De volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você, este é o plano. Também com a gente, Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Também está com a gente a Proeste Nissan, na Tiradentes 1268. Olha, essa semana está sensacional na Proeste Nissan, a semana do Black Friday, você não pode perder condições imbatíveis para você ter o seu 0 km. Frontier, Sentra, Versa, March, Kicks, a sua escolha, à sua disposição, faça o test drive. Quem compara, compra Nissan na Tiradentes 1268. O Conexão de hoje conversando com o Dr. Luiz Domingos Melges, professor da Faculdade de Medicina de Marília, médico neurologista, mitos e verdades sobre a epilepsia. A gente foi para o intervalo, o doutor mencionava aqui a questão da crise, né? E até dizia, olha, uma das posições que deve se manter ali, se o indivíduo se alimentou, pode vomitar, enfim. É um cenário muito ruim, muito triste, né, doutor? É difícil para quem está ao lado. Então, a experiência que a gente tem, Marcos, é que todo mundo sai correndo na hora que o paciente tem uma crise convulsiva. Ninguém fica para, a não ser que quem já conheça, né, que tenha, já tenha assim, alguém conhecido na família e tal, você é um profissional da saúde, mas mesmo profissional da saúde acaba... Tem dificuldade às vezes. Tem dificuldade, não é fácil não. Porque a gente sempre fala assim, então aí entra mitos e verdades, né, em relação a isso. O que quando o paciente está tendo uma crise convulsiva, aquela mania de, enfia uma colher na boca, põe o dedo na boca para puxar a língua, absolutamente errado, não deve fazer nada disso. Não, doutor, de forma alguma, de forma alguma. Porque você pode machucar a pessoa que está fazendo isso, ou mesmo o paciente que está tendo a crise, né? Você pode machucar ele. Então nada de pôr mão na boca, nada de pôr nada na boca do paciente. Nada, deixa quieto, né? Vai morder a língua, vai O problema é que às vezes uma mordida na língua sangra muito, né? E aquilo impressiona, mas você vai ver um cortinho de nada, quer dizer, um pequeno corte que dá na língua durante, não é todo mundo, claro, mas quando às vezes ele contrai muito, pega uma porção da língua, dá uma sangrada. Mas o mais importante que a gente fala, Marcos, é isso, colocar o paciente na posição lateral, sempre. Proteger a cabeça para não ficar batendo a cabeça, né? E se urinar, ele vai urinar se tiver com a bexiga cheia. Se não tiver com a bexiga cheia, ele não vai urinar. Então, às vezes a pessoa pergunta, urinou? Não. Então não é crise. Não é que... Outro mito e verdade, né? Não é que todo paciente que tem crise convulsiva vai tem que urinar ou evacuar. É que se ele tiver realmente com a bexiga cheia ou não evacuou, provavelmente naquela hora que contrai tudo, porque durante a crise convulsiva muito forte, né? É muito forte as contrações e você tem até deslocamento do ombro. Tem pacientes que Eu já conversei com pessoas que tiveram crise que depois tem que operar. Tem é. rompimento de ligamento com deslocamento do ombro, é um negócio assim terrível. Então por isso que a gente fala que na hora, de preferência, não se apavorar, ter calma, tranquilidade, pôr a pessoa de lado, vai esperar. Às vezes a pessoa fala, 2, 3 minutos. Não, é 20 minutos. Não é. Parece que 2, 3 minutos é uma eternidade. É porque aquele cenário não muda, né, doutor? Não muda. Você tem que ficar ali do lado, esperando. Vai passar. Para de respirar, que é normal. Esses dias até uma família teve no consultório e o pai falou assim, doutor, mas ele parou de respirar. Para mesmo. Durante 1 minuto, mais ou menos 2 minutos, fica sem respirar. Isso é normal. É que não afeta, né? Não afeta o cérebro, porque a gente tem uma capacidade, uma reserva muito grande de oxigenação no cérebro, até 5 minutos você pode, né, ficar sem respirar, por isso que muitas vezes pessoas que sofrem afogamento, né, você tira da água, ainda volta depois de 5 minutos sem sequelas, né, porque é o período que dá para o cérebro suporta essa falta de oxigenação. Então é ter calma. Poxa, eu não sabia desse dado, muito bom saber, né? Então... Isso é uma coisa importante. Parece que não, mas é um bom tempo, né? 5 minutos. 5 minutos, é um tempo até que você pode, né? Quando você retira alguém da... É longo, se for pensar 5 minutos é bastante. Pode ser. Não é curto, não. Por isso que às vezes tira o paciente de afogamento e ele volta ao normal, né? Fazendo massagem e tal, a parte respiratória, ele volta completamente normal. Passado isso já é meio difícil, porque pode deixar sequelas, pode entrar no estado de coma, que é uma coisa mais complexa. Aliás, é isso que é uma coisa importante na epilepsia. Às vezes as pessoas perguntam, mas eu tenho que levar para o hospital quando tem uma epilepsia? A primeira vez, sim. A partir do momento que o paciente já tem o diagnóstico de epilepsia e ele já faz uso dos medicamentos, e às vezes ele tem uma crise porque esqueceu de tomar o remédio, porque bebeu. Isso o que acaba sendo frequente, né? Muito frequente. Porque eu falo que a epilepsia é que nem diabético, né?
a pessoa começa a ficar bem e começa a já esquecer, às vezes, os horários certinhos do medicamento. E aí vem a crise, e vem mesmo. Um dia, às vezes, que o paciente fica sem tomar o medicamento, ele pode ter a crise. Um dia. Porque cai um nível assustadoramente no sangue daquela medicação e ele pode ter a convulsão. Então, isso é muito frequente. Então, a gente fala, não pode ficar sem tomar o remédio tem que ser muito certinho, no horário certo. Se é de 12 em 12 horas, tem que ser 8 da manhã, 8 da noite, 10 da manhã, 10 da noite, quer dizer, não pode falhar o horário do medicamento, né? Então, muitas vezes isso acontece por falha no tratamento, ou mesmo o paciente está tomando a medicação corretamente, de repente um dia ele não dormiu bem, passou uma noite em claro, né? Muito estresse, muita tensão, pode interferir no metabolismo do medicamento e com isso ele pode ter uma crise. Não é incomum acontecer isso. Às vezes o paciente está meses sem ter crise, de repente ele tem uma crise. O problema sempre dessa crise, que a gente sempre fala, Marcos, é quando vai dar, o momento que vai dar. Esse que é o perigo, né? Então veja, se a pessoa tem uma crise dirigindo, fatalmente vai acontecer um desastre. Desastre para ele e desastre para outras pessoas que podem estar ali na estrada, né? Então é uma coisa terrível. Por isso que você dirigir, quando você tem uma doença dessa, você tem que estar muito consciente, tem que estar, praticamente a recomendação é mais de 1 ano sem ter crise, né, tomando o medicamento corretamente, não pode falhar, porque se tiver uma crise sozinho no carro, não vai dar para fazer absolutamente nada. Tivemos um nada. caso, né, acho que foi no Rio, né, que a pessoa acabou atropelando. Diz que entrou lá, matou lá, não se lembra, na praia, né? Ele fala que era epilético. Agora, mas também existia uma dúvida, né? Isso é fácil, né? Hoje é fácil falar assim, eu sou epilético, né? Por isso que aconteceu isso. Mas vai ser provado, você vai fazer os exames, e é fácil descobrir se é ou não é. Se é ou não, né? Porque hoje não dá para enganar mais, entendeu? É muito fácil. Você ficou sem medicação, fez o eletro, vai aparecer, vai aparecer, né? Você vai fazer um eletro, monitoriza esse paciente até 24 horas para ver se tem ou não tem, como... Você faz o holter cardíaco, você faz o eletro também, encefalograma, durante 24 horas, entendeu? Então você pode descobrir muito bem se tem ou não tem a crise. Então essa crise, que é a crise mais complexa, mais difícil, né? E é interessante, se a gente for voltar para o passado, Machado de Assis tinha essas crises convulsivas, né? Não diga. E ele sentia quando ia ter a crise, ele ia... mordia, né? Ele mesmo colocava alguma coisa na boca antes de dar a crise. E ele fala que, porque é interessante, depois da crise a pessoa fica muito relaxada. Então ela relaxa. Se ele está no estado de tensão muito grande, ele relaxa e passa aquele mal-estar que ele está tendo. Que, aliás, é o que é feito com pacientes psiquiátricos, o eletrochoque. O eletrochoque em clínicas, em hospitais psiquiátricos, quando o paciente está muito agitado, você provoca uma convulsão, né? Você dá um choque e o paciente tem uma convulsão e ele fica relaxado depois da crise, você descarrega, como se estivesse no estado e você descarregasse absolutamente toda aquela carga elétrica que está no cérebro. Então, pós uma crise, a pessoa realmente dá uma relaxada. Mas o grande problema da crise convulsiva é essa, como vai acontecer, aonde vai acontecer. Porque eu penso assim, né, doutor, a questão da queda, por exemplo, também, né, quer dizer, é muito mais a consequência dela do que ela propriamente, né? Por exemplo, o banheiro, né? O banheiro é terrível. Se você tem uma crise convulsiva no banheiro, eu falo que é o pior lugar para ter uma crise convulsiva, porque só tem cerâmica, né? É a bacia, a pia, quer dizer, se tiver banheira, provavelmente um trauma craniano terrível vai acontecer. Paredes muito próximas, né? Você já bate a cabeça na parede, então depois bate no chão. Vai dar um trauma, provavelmente até com fratura e até com sangramento. Então, muitas vezes o paciente não morre da epilepsia e pode vir a falecer por causa de um traumatismo craniano decorrente de uma crise convulsiva. Então, é muito triste. Quer dizer, a gente pergunta assim, a epilepsia mata? Não. Não, é um mito, Agora né? a crise mata. A crise pode ter uma consequência, né? Exatamente. Interessante isso. Então, a gente já viu que ela não pega, né, doutor? Não passa para ninguém, não é transmissível. Aliás, isso é uma coisa terrível, né, Marcos? Porque nós estamos em século XXI e ainda tem pessoas, né, de uma ignorância tremenda que dizem que tem alguma formação que às vezes proíbe, né, crianças, filhos, de se aproximarem de outras crianças que tiveram epilepsia. É terrível que a gente vive ainda hoje nesse mundo, né?
que enxerga dessa forma. E eu falo porque já tive algum paciente que relatou isso, a mãe relatou, teve até que mudar de escola por causa disso. Que absurdo, né? É um absurdo. Mas acontece, é uma coisa terrível, cara. É gente, né? É. Bom, vamos para o intervalo e a gente volta na sequência para falar mais aqui com o Dr. Luiz Domingos Melges, professor da Faculdade de Medicina de Marília, com a gente aqui, Dr. Luiz Domingos Melges, falando sobre epilepsia, mitos e verdades. A gente vai para o intervalo rapidinho e na sequência a gente fala mais. Vamos falar aqui também da questão do tratamento, né? Como é que está essa questão do tratamento, né? E como é que se para essas crises, se elas param realmente a partir do tratamento. Rapidinho a gente volta depois do intervalo, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você, este é o plano. Também está com a gente a Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Fone 99600-2707, ligue e agende a sua avaliação. O sorriso do Brasil está na Oral Sim Implantes Dentários. E também com a gente a Proeste Nissan, na Tiradentes 1268. A Proeste Nissan tem as melhores opções para você, também em seminovos, hein? E essa semana tá de Black Friday, tá demais. Não fique fora, a melhor condição para você trocar o seu carro é agora. 0 km ou seminovo, multimarcas é com a Proeste Nissan, com o seu usado super valorizado na troca. Então não perca tempo, Tiradentes 1268. Rapidinho intervalo, a gente volta na sequência para falar mais sobre epilepsia aqui no Conexão. Até já!